Olá, muito boa noite. Está no ar o programa doc.com desta semana. Hoje vamos receber aqui o cientista político Fábio Goires. Vai falar para a gente um pouco da campanha ou da eleição, de modo geral, que acontece neste ano em nível estadual e aí em nível nacional também, falando das candidaturas, do cenário no país neste momento e também aqui no nosso estado. Também vamos ter uma conversa com o diretor da rádio MZ-FM, o Ricardo Zampieri. Vem falar para a gente a respeito dos 5 anos da rádio, que já é uma das principais aqui de Ponta Grossa e da região dos Campos Gerais. Nós vamos para um rápido intervalo, na sequência a gente volta com os nossos convidados de hoje. É um instante só, não saia daí, doc.com, você bem informado. Entrevista. O programa doc.com está de volta, agora numa conversa com o diretor da rádio MZ aqui de Ponta Grossa, o Ricardo Zampieri. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Eduardo. Boa noite ao telespectador do doc.com. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite, pela oportunidade de vir aqui ao seu programa. Muito obrigado. Pois é, Ricardo, a Rádio MZ é aí uma rádio jovem, assim como você, verdade, jovem, à frente aí dessa importante rádio aqui de Ponta Grossa. 5 anos a rádio já está aí entre as mais ouvidas, né, aqui de Ponta Grossa. Conta um pouco para nós dessa história, de como surgiu a Rádio MZ e como que é esse trabalho, e para colocar ela entre as principais da cidade e da região. Em maio, né? Em maio completamos 5 anos da MZ, e é claro, para nós é uma alegria, né? Mesmo porque foi um projeto que deu certo para todos nós, né? Então, e a MZ completou 5 anos agora em maio, começamos em 2009, dia 1º de maio de 2009, e é claro, o segredo do sucesso da MZ se tem muito porque desde o início o projeto visava o diferencial, né? Diferencial para a população, para o ouvinte. Ponta Grossa precisava dessa diferença, e não só Ponta Grossa, como toda a região. Então nós começamos a MZ justamente focando a área do esporte, que a FM não abrangia aqui na região, né? Principalmente com a cobertura do Campeonato Paranaense, o Operário, e até hoje nós somos a única FM que transmite o Paranaense e, é claro, o esporte na região. E aí começamos a diferenciação, né? Além do entretenimento, a gente buscou muito essa relação com o ouvinte, e nós acertamos muito quando fomos para o lado do jornalismo também. Que é, né, também uma inovação na FM. Exatamente. Né? Porque a maior parte dos programas ali que tratava de informação na FM até então era mais voltado à entrevista, a algo mais assim. Mas tem um programa agora de vocês, né, na Rádio MZ, primeira edição, MZ Notícias. O MZ Notícias primeira edição e segunda edição, que por sinal eu tenho uma participação também na segunda edição. Ele leva realmente bastante informação, né, para a pessoa que está do outro lado ali do rádio ouvindo, né? Como que funciona essa parte do jornalismo? Trazer informação para o ouvinte, que é muito importante, porque antes, basicamente, Eduardo, o FM se constituía em notícias, basicamente era setor policial e entrevista, conforme você comentou, né? E a gente procurou diferenciar essa situação. A primeira edição tem 2 horas e meia de duração. Nós entramos no ar às 6h30 da manhã, nós, porque eu faço parte também, né? E vai até às 9 horas. Ou seja, é um jornalismo bastante extenso, onde nós priorizamos, além das informações, é claro, aquela imparcialidade que nós temos, também a participação do ouvinte, ou seja, a interatividade. A MZ foi pioneira no ponto do ouvinte participar por SMS, né? Ele participa por mensagens, enfim, diversos assuntos, principalmente a parte que nós fazemos dentro do jornalismo, que é o serviço de utilidade pública, né? Então, através desse jornalismo, a população, né, o ouvinte da MZ, ele reclama da situação da sua rua, do seu bairro, enfim, do posto de saúde. É claro, críticas construtivas que a gente tece, né, para tentar melhorar, é claro, a vida da pessoa, problemas simples, né? Então, basicamente, o que a gente tenta resolver? A gente tenta ser um canal, uma voz para o ouvinte da rádio, né? Então, não só é um ouvinte, mas também ele tem a sua voz lá dentro, quando ele precisa de alguma situação, não só para reclamação, como para anúncio também nós fazemos. Então, nós abrimos esse canal para a população. É um grande diferencial do nosso jornalismo, essa participação do ouvinte. Além das informações, nós temos diversas pessoas que constituem esse jornalismo hoje, e é claro, no segunda edição também temos o prazer de ter a credibilidade, as principais informações da área da política, nos bastidores
bastidores aí com o Eduardo Farias, todos os dias também na MZ às 18h40. Pois é, eu que agradeço a oportunidade de estar passando, estar em contato com esse público de rádio que até então eu não tinha. Né? Já trabalhei 6 anos no Jornal da Manhã, né? Editor de política, agora estou aí na direção da TV Educativa, com o programa Doc.com, com o blog do Doc.com, que é na internet, né? Já produzi revista também, né? Material de revista, mas na rádio nunca tinha tido essa oportunidade. Agora em todos os meios de comunicação. Estamos aí em todos os meios levando a informação aí com credibilidade até o povo pontagrossense. Mas falando da questão da rádio, qual é a abrangência da rádio? Ela não pega só em Ponta Grossa. Não, na verdade, e esse é o ponto, né? Nós focamos em toda a região. A MZ hoje, ela abrange 60 municípios, nós temos uma estratificação de audiência de 1 milhão de habitantes, né? Ou seja, são 1 milhão de pessoas. Ponta Grossa nós temos 300 mil, ou seja, praticamente um terço aí, né? Menos de um terço da população que nós abrangemos em toda a região. Isso é o que é o delimitado, né? Porque ainda nós conseguimos pelo sinal irradiar mais ainda. Então, tanto que a MZ foca na região dos Campos Gerais. Nós temos uma representatividade, felizmente nós conseguimos, né, adquirir uma audiência muito grande em Ponta Grossa, de acordo com o nosso trabalho, são 7 emissoras de rádio. Quando começamos, é claro, naturalmente começamos na 7ª posição. E nas últimas 3 pesquisas, nós somos 3 anos consecutivos a rádio que mais cresceu em audiência, né, que mais cresceu em audiência justamente pela inovação que nós temos hoje no FM. E felizmente pela 3ª vez conquistamos esse posto e atualmente nos consideramos muito bem em Ponta Grossa, mas também na região, Carambeí, Castro, Pereira do Sul, Reserva, enfim, diversos municípios onde nós temos uma presença, né, muito grande dentro da população naquela região e é claro, para nós é um prazer imenso. Né? Pois é, a questão da rádio, muitos falam, né, principalmente na discussão do curso com o qual me formei, que foi Sim. a comunicação social, deixando o rádio de lado, muito mais a televisão, a internet. Mas, de uns tempos para cá, isso na época que eu me formei lá em 2004, teóricos... 10 anos, teóricos da informação, da comunicação social, a partir ali de 2008, 2009, já consideram a rádio como um dos principais, ainda é um dos principais meios de comunicação com a população, a grande massa da população que acorda lá às 6 horas, né, 6 horas, 7 horas da manhã e liga no seu radinho lá para ficar bem informado com as notícias do dia. Ou seja, isso é uma questão que muitas vezes até a televisão não chega, né, e a rádio tem esse poder de levar informação até essas pessoas. Eu diria que o meio de comunicação, cada qual tem a sua característica, né? O jornal, por exemplo, ele tem a sua presença, né? Claro, em formadores de opinião e é claro também... Um caráter mais documental, exatamente, né? Dentro de uma sociedade. Nós temos agora a internet que está entrando forte, né? A televisão que tem o seu horário nobre mais no período da noite e o rádio que constitui o horário nobre do meio de comunicação durante mais horas, né? E é claro, diante de pesquisas ainda o rádio é o que mais impacta pessoas, ou seja, mais pessoas ainda ouvem, têm acesso à informação através do rádio, desde as 6 horas da manhã e seguindo aí por horas e horas, né? Então a gente continua tendo uma presença muito grande porque a televisão você tem que parar na frente do sofá para ouvir. Né? Exatamente, tem que prestar mais atenção. O rádio, a dona de casa está lá fazendo o seu almoço, né? O trabalhador está indo para o seu serviço, ou está no seu serviço, em diferentes momentos do dia ele tem um radinho, quem não tem um radinho de pilha do seu lado, né? Então basicamente por isso que o rádio consegue chegar a tantas pessoas, né? Impactar tantas pessoas e é claro também levando o melhor da informação, entretenimento, enfim. Tá certo, Ricardo. Essa questão aí, a rádio, como você falou, tem 5 anos e numa data emblemática, né? 1º de maio, Dia do Trabalho, Dia do Trabalhador. E já tem um histórico de coberturas de eleições, né, aqui em Ponta Grossa. Como que vocês tratam essa questão, já que estamos num ano eleitoral? Verdade, a gente comentava até nos bastidores, né, com relação ao cuidado que você tem que ter quando você trata em relação à política, né, no meio de comunicação em período eleitoral. Realmente é muito sério esse assunto e a MZ abordando também a política, nós sempre temos entrada nesse meio, né? Então, em 2009 nós inauguramos, em 2010 nós fizemos a cobertura das eleições, foram 8 horas de cobertura de eleições ininterruptas, né, durante a programação no dia das eleições no domingo e, é claro, o pré-período eleitoral, durante o período eleitoral, com o Joselito Canto, né? Em 2012 nós comandamos com o nosso jornalismo, né, o nosso jornalismo independente, com todos os nossos repórteres e mais de 40 acadêmicos de jornalismo também, 40 parceria com o EPG.
O EPG e Secal. Secal também, que tem o curso de jornalismo. Exatamente, as duas faculdades fizeram... Bacana, uma oportunidade também de deixar essas pessoas, né, esses estudantes... A nossa intenção desde o início, porque, Eduardo, a MZ tem uma liberdade editorial muito grande. Felizmente, meu pai, pelo grupo, e justamente leva para a MZ também essa liberdade editorial e investir em pessoas, primeiramente, né? Esse é o nosso propósito, sempre em pessoas, e por isso que nós visamos também esse âmbito de dar essa oportunidade ao acadêmico, que eu acredito que é um grande currículo, né? Para ele é um grande aprendizado, né? Então nós pegamos acadêmicos de jornalismo, foram 40 acadêmicos e 12 horas de programação ininterrupta durante o dia das eleições, certo? E dessa forma também nós faremos em 2014 a programação eleitoral, serão 12 horas de programação, nós entraremos com diversos acadêmicos do jornalismo que entrarão ao vivo de diversos pontos da região, em Ponta Grossa, toda a região dos Campos Gerais, e é claro também a possibilidade, de acordo com isso, se a gente está em consulta ainda com jurídicos, né, do âmbito eleitoral, se nos permitir entrevistar os candidatos a deputado estadual e federal aqui na cidade de Ponta Grossa, né? Porque existe muito cuidado em relação, então justamente você tem que saber se você vai poder entrevistar só a Ponta Grossa, tem que entrevistar todos, quem solicitar, então realmente é um âmbito complicado, mas nós temos interesse também de fazer a entrevista. Para quê? Para levar a proposta desses candidatos para a população. Às vezes a população, né, o povo, ele fica tão descontente com situações referentes à política, mas é importante a gente tentar levar, né, cada vez mais esse elo entre a política, né, o candidato mesmo, porque é a sociedade, é a democracia, entre esse candidato, as suas propostas e o eleitor. Exatamente, isso é a função dos meios de comunicação, levar essa informação, até porque daqui menos de 3 meses, né, no dia 5 de outubro, todos nós vamos ter que exercer esse direito do voto e escolher o melhor candidato aí possível para a nossa região. Bom, Ricardo, a gente está chegando ao final dessa conversa. Eu gostaria de agradecer a sua presença novamente aqui no programa Doc.com e parabenizar também o seu trabalho na frente da Rádio MZ, uma rádio jovem, você jovem à frente da rádio, da emissora, e também parabenizar o empresário, seu pai, o Marcos Zampieri, por acreditar, né, em um projeto que realmente deu certo e que Ponta Grossa precisa, né, de mais espaços como o da Rádio MZ. Concordo, verdade. Eu diria até que sempre o nosso foco é o ouvinte, né? Até é o ouvinte sempre, você em primeiro lugar, que é o nosso slogan. Então essa foi a ideia desde o começo, inclusive dada pelo Marcos, né, pelo meu pai. Então justamente para valorizar o ouvinte, valorizar, como eu disse, em relação a essa assistência para com a população, né? Esse canal de interação. Eu digo que é muito bacana, Eduardo, na rádio, quando, por exemplo, a população, eu disse, faz reclamações simples, né? E nós chegamos aí justamente nessas reclamações, nós tentamos, os nós jornalistas, na verdade, tentam resolver esses probleminhas básicos, que para a pessoa ela não consegue resolver por justamente ser uma pessoa física e não conseguir através dessa interação. Mas nós vamos atrás, né, entramos em contato com o Sanepar, Copel, enfim, para tentar resolver esses problemas. Quando a gente não consegue, a gente vai com um poder maior, vai com o vereador, né? Meu irmão Alisson Zampieri, que também nos dá um apoio muito grande. Então a gente tenta sempre resolver essa situação. Para nós é uma satisfação imensa e, é claro, tentar, esse é o segredo, né? Colocar o ouvinte sempre em primeiro lugar, tentar trazer a maior forma de interação para ele. E eu quero agradecer, é claro, mais uma vez o seu convite, muito obrigado pela oportunidade e também parabenizar desde já. Eu sou um leitor assíduo do blog do Doc, que completou 1 ano, né? Também sou telespectador do programa há mais de 3 anos, sempre acompanhou pela internet ou também pela TV, né? Então eu quero parabenizar novamente você, jornalista que está à frente, Eduardo Farias, você que é conceituado no mercado, justamente pela sua linha séria que você leva, e eu digo que você tem uma linha, basicamente que eu comparo igual a da MZ. Meu pai sempre diz, aonde o nosso meio de divulgação, né, o nosso meio de publicidade é somente vendendo publicidade. A nossa comercialização em cima da mídia é vendendo publicidade e não vendendo opinião. É algo que você não faz, você não vende opinião. Justamente eu sei que quando eu leio o programa do Doc, quando eu assisto o programa do Doc, eu leio o blog do Doc, eu sei que eu estou lendo uma informação de credibilidade e eu tenho a confiança justamente em cima daquela notícia. Parabéns a você, Eduardo. É algo comum, mas que infelizmente na nossa região cada vez mais é raro, né? Nós temos jornalistas com essa linha e justamente com esse preceito. Então, parabéns a você. Eu tenho orgulho de dizer que eu sou teu telespectador. Quero parabenizar você, ao Diego, a toda a equipe do programa do Doc, o pessoal da TV Vila Velha também, e agradecer mais uma vez pelo convite. Boa noite a você e a todo o telespectador e convidar o ouvinte também, né, o telespectador, para ouvir a MZ em 90,7, nossos jornais pela manhã, o Eduardo no Política em Destaque às 18h40 pela MZ e pelo mzfm.com.br também. Muito obrigado. Tá certo, então eu é que agradeço aí essa manifestação e é bom a gente ouvir aí o reconhecimento do nosso trabalho. É verdade, é reconhecimento sempre, né? Tá certo, essa foi a conversa com o Ricardo Zampieri, ele que é o diretor da Rádio MZ
FM aqui de Ponta Grossa. Nós vamos para um rápido intervalo, na sequência a gente volta falando sobre eleições 2014. Nós vamos receber aqui o cientista político Fábio Goires, ele que vai falar para a gente a respeito de aspectos gerais dessa campanha, presidência da República, governo do Estado e também um pouco dos nossos candidatos aqui de Ponta Grossa. Tudo isso você confere depois do intervalo, não saia daí. Doc.com, você bem informado. O programa Doc.com está de volta com a entrevista desta semana. Vamos falar de eleições 2014. Estamos aí ainda vivendo o clima de Copa do Mundo, apesar da ressaca dos 7-1 aí da seleção, sofreu infelizmente aí para a seleção da Alemanha, mas depois de domingo passa a Copa do Mundo e entra em cena outros jogadores, que são os candidatos às eleições de 2014. Para falar um pouco mais a respeito aí de um aspecto geral dessas eleições, desse cenário em que acontecem as eleições no país neste momento, nós recebemos o cientista político Fábio Goires. Boa noite, Fábio. Boa noite, Eduardo. Boa noite, audiência. Pois é, Fábio, nessa campanha que se iniciou aí no último domingo, dia 6, está liberado nas ruas aí a distribuição de santinhos e tudo mais, mas parece-me que até por conta de um gasto que a campanha eleitoral, ela é cara, e me parece que, pelo menos os candidatos com quem eu tenho conversado, vão deixar para colocar as suas fichas ali mais para o final da campanha, mais para o meio da campanha, aliás, lá para metade de agosto, que é quando começa a eleição nos programas de rádio e TV. Como que você analisa esse início de campanha em ano de Copa do Mundo, um ano que foi marcado por protestos da população, né? Aí por vários motivos, mas que levou o povo para a rua. Esperava-se alguma manifestação também na Copa, ela quase não houve, mas houve pouco, né? E muito mais voltado aí a questões da Copa do que realmente para a política. Como que você vê esse cenário dessas eleições de 2014? Muito bem, então, em primeiro lugar, as coisas não vão mudar muito ainda, porque na reforma política ou na reforma eleitoral não se incluiu ainda o item da campanhas feitas com o apoio do próprio Estado, né? As campanhas financiamento público de campanha. Se não temos financiamento público de campanha, então o poder econômico ainda tem a sua faixa de ação muito forte. Eu não sei porquê, mas nestas eleições os ricos estão entrando em ação aqui. Não temos que ver o motivo ainda. Em primeiro lugar, nós temos, por exemplo, o Marcelo Almeida, que é candidato a senador pelo PMDB. Ele declarou um patrimônio de 740 milhões de reais e disse que vai aplicar na campanha 30 milhões de reais. Mesma coisa acontece com o João Malucelli, que é do partido do Gilberto Kassab, que também está sendo candidato. Então, esse patrimonialismo na política então está se verificando fortemente nestas eleições, que é uma variável, vamos dizer assim. E num outro aspecto agora, no aspecto desses movimentos sociais que tivemos em junho passado, eles parecem que são mais pontuais, elas parecem que não têm um ponto fixo. Se você vê na Argentina, por exemplo, eles pegam um assunto, um elemento e vão até o fim. Diríamos, os protestos têm uma questão de finalidade, uma questão teleológica, vamos chamar. E
isso se perde um pouco no Brasil. Ele existe um protesto momentâneo, pontual, como você falou, e ele se dilui um pouco com o tempo. A mesma coisa ocorreu com esse grupo que não queria a Copa. E não queria a Copa, que não queria, no fim se diluiu também, não teve uma projeção duradoura no tempo. A mesma coisa acontece agora. Falaram que se o Brasil vai sair derrotado, que vai ter uma situação adversa para o governo federal, e até agora não está se vendo também isso. Então, estas eleições têm algumas características. A questão do patrimonialismo, a questão da falta, diríamos assim, de permanência e de objetividade nos protestos. E também nós temos a questão muito particular que tem uma Copa do Mundo no meio. Eu acho que nunca mais vai acontecer isso no Brasil. No mínimo, demorou 64 anos para acontecer. Muito provavelmente, aí no mínimo mais 64. Vai acontecer uma Copa do Mundo no meio de uma campanha eleitoral. Sim, ela é habitual que ela aconteça, porque é de 4 em 4 anos, sim, assim como a eleição, mas não uma Copa do Mundo aqui no Brasil. Uma Copa do Mundo aqui no Brasil. Que tem todo esse envolvimento. E não se sabe ainda ao certo o que vai acontecer isso. Se, por exemplo, os candidatos de oposição a Dilma vão usar adequadamente esse elemento, vão ter capacidade para, diríamos assim, puxar a favor deles uma votação expressiva. E Fábio, vamos analisar a questão aí macro, né? Que é a disputa à presidência do país. Temos a Dilma Rousseff, que é candidata à reeleição, está fazendo um governo de 4 anos, depois dos 8 já iniciados pelo Lula, né? Luiz Inácio Lula da Silva, 8 anos, 4. Caminha o Brasil, porque ela está apontado nas pesquisas, pelo menos de momento, como favorita à reeleição. Temos como 2 candidatos mais fortes ali o próprio Aécio Neves, o senador Aécio Neves do PSDB, representa a direita, e também o Eduardo Campos, ex-governador de Pernambuco, do PSB, que também está na disputa com a vice Marina Silva, que, pelo menos na teoria, são os 3 que têm maiores condições de chegar. Mas a Dilma está na frente ainda nas pesquisas. Você acredita que o Brasil é exemplo de outros países da América do Sul, como a própria Venezuela, também aí países como a própria Colômbia, também caminha para uma Bolívia mais do que a Colômbia até, caminha para uma ditadura democrática, digamos assim, uma ditadura consolidada pelo voto. Logicamente que é antagônico isso, mas a gente caminha para 4 anos da Dilma, mais os 8 do Lula, já são 12. Se a Dilma for reeleita, vão somar aí 16 anos. Possivelmente, dizem que o Lula está meio mal de saúde, mas se ele estiver bem, pode voltar, né, lá em 2018 e também tentar uma reeleição em 2022. Ou seja, quase 30 anos aí do PT no poder. Você acredita que caminha para isso? Em primeiro lugar, talvez não seja adequado usar a palavra ditadura aqui, né? Porque os ditadores eles entram sem eleições, né? Através de golpe de Estado e tal. Então vamos descartar um pouco. Talvez sejam governos populistas, talvez seja a melhor definição. Governos populistas, governos de esquerda. Mas muito mais importante do que o tempo que está no poder, é importante ver o que aconteceu no país nesse período. No Brasil, e digo até em Ponta Grossa mesmo, desde 2003, houve muita incorporação dessa camada mais pobre a uma condição que hoje é chamada classe C, que não existia classe C no Brasil. Era classe A, classe B e depois já um proletariado, vamos dizer assim. Hoje, já ia para E, mais ou menos. Seria, sim, pulava do... Exatamente. Pulava essa intermediária, essa faixa intermediária. Agora surgiu a classe C com governos de esquerda no Brasil e na Bolívia também. E essa classe C não ia em aeroporto, não utilizava avião, por exemplo, agora utiliza. É só ver a quantidade de pessoas de classe mais baixa que utilizam isso.
financiamentos de casa própria. O Brasil era muito, diríamos assim, defasado nessa questão da casa própria. E esses programas sociais, tipo Minha Casa Minha Vida, abriram um leque muito grande, diríamos assim, de incorporação de uma camada mais baixa, diríamos, para usufruir alguns elementos que a classe B já usufruía naturalmente. Você acredita que essa realidade de trazer quem estava lá na classe E, classe D para a classe C, ou seja, aumentando um pouco o poder aquisitivo e colocando no mercado de consumo, é uma estratégia de um governo, uma política pública de um governo, ou isso iria acontecer no país, independente do governo que estivesse à frente, mas como uma consequência do crescimento industrial, dos investimentos que são feitos pela iniciativa privada? Acontece que em 500 anos, mais ou menos, nunca aconteceu isso. Os financiamentos com governos de direita, vamos dizer assim, pré-governo PT, o grande problema serão os juros, por exemplo. Juros baixíssimos que dá a Caixa Econômica não existiam nesses governos. Então não é, me parece, uma postura do empresariado que conseguiu isso, mas posturas de decisões econômicas ou político-econômicas que priorizam esse tipo de favorecimento financeiro. Certo. Que quando ele é muito duro, muito estrito, juros de 10%, assim, realmente a classe pobre não terá condições de financiar. Então, me parece que a política econômica, as políticas públicas, elas são importantes para alavancar a economia. Agora, talvez a discussão maior seja que, diríamos assim, essa faixa que vai para a classe C veio também por conta do Bolsa Família. Aí é um pouco mais discutível ainda. Em tese, por exemplo, o Bolsa Família não seria uma coisa boa para um país, porque é um dinheiro a fundo perdido, por exemplo. Mas isso seria para a Suécia, para a Suíça, mas para o Brasil precisa ainda. Existe essa necessidade de alavancar, porque é um país muito desigual. Distribuíram muito mal. Recentemente, um jurista, Luiz Flávio Gomes, ele, no jornal de ontem, ele diz que a maior derrota do Brasil não é 7-1 no campo, a maior derrota é fora do campo, pela falta de distribuição de renda. E essa falta de distribuição de renda fez com que as políticas públicas mais populares, mais socializantes, tenham um peso muito grande, a tal ponto de criar uma classe social, que é a classe C. Então, mas tem uma coisa que tem que ser dita também. A classe A não deixou de ganhar durante os governos de esquerda, pelo menos no Brasil. Não sei se na Bolívia ou em outros países como a Colômbia, Peru, não sei como aconteceu isso. Mas ou seja, pode não estar no momento ideal, no que se considera ideal, mas a distribuição de renda, ela houve. Pode ser num patamar ainda não suficiente, mas houve. Houve. E outra coisa, houve de uma maneira atraumática, vamos dizer assim, porque você pode distribuir renda colocando imposto sobre fortunas, por exemplo. Não foi feito isso. Então, não sei se haveria uma reclamação tão grande de quem tem dinheiro, quando poderia ser pior, vamos dizer assim. Quer dizer, o Bolsa Família é um programa social que não sei se afeta tanto quem tem dinheiro. Só sei uma coisa, favorece quem não tem nada. Isso é verdade. Fábio, a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta falando aí também dos candidatos, uma análise geral dos candidatos aqui da nossa cidade. Ao todo aí cerca de 28 candidatos, né, entre candidatos a deputado estadual, deputado federal, temos um candidato a vice-governador aqui de Ponta Grossa e 2 suplentes ao Senado. É um instante só, não saia daí, doc.com, você bem informado.
Voltamos com o programa Doc.com na sequência da entrevista com o cientista político Fábio Goires, falando um pouco sobre essa campanha eleitoral das eleições de 2014, que já começou desde o último dia 6 de julho. Bom, Fábio, falamos do aspecto geral, da questão da presidência da República, do modelo de governo do PT que está aí, está há praticamente 12 anos, e favorito para ganhar novamente a eleição. Ou seja, querendo ou não, está dando certo, pelo menos ao olho da grande parte da população brasileira. Sim. Mas vamos trazer um pouco essa discussão para o governo do Estado. Nós temos aí um governador pleiteando a reeleição, o Beto Richa, que já foi prefeito de Curitiba, tem o pai dele, que foi governador do Paraná também. Temos uma representante do governo federal, a Gleisi Hoffmann, a senadora Gleisi Hoffmann, esposa do Paulo Bernardo, tem uma ligação forte com o PT, e teve uma votação expressiva ao Senado, agora tenta o governo do Estado. Ela tentou também a prefeitura de Curitiba, acabou não ganhando do Beto Richa no primeiro turno. É bom deixar registrar que eles já tiveram um embate em Curitiba, o Beto Richa teve quase 70% na capital do Estado. E também temos uma participação aí que deve mudar, agitar até pelo seu modo de ser e pela força política que representa, que é o ex-governador e também senador Roberto Requião, que o Requião é daqueles políticos que você ama ou odeia. Não tem um meio termo ali com o Requião. Ou você se identifica com ele, com o modo autoritário dele, mas enfim, muita gente se espelha nesse tipo de pessoa, nesse tipo de comportamento como um líder. E ele ganhou uma batalha dentro do PMDB aqui do Paraná, que poucos acreditavam que ele ganharia, porque a maior parte dos deputados estaduais e ligado ao ex-governador também, Orlando Pessutti, do PMDB, todos querendo a coligação ali com o governador Beto Richa, que foi o que acabou não ocorrendo. Requião venceu a prévia, com um apoio muito forte do Marcelo Almeida, como você falou, o suplente de deputado federal, Marcelo Almeida, um dos mais ricos políticos do país, dono da CR Almeida, construtor, dono da Ecovia, e aí abre-se um parênteses até também, porque o Requião ele falava na última eleição dele, o pedágio abaixa ou acaba, mas parece que ele agora ele foi adepto daquele time, se você não pode com ele, junte-se a ele. Porque o Marcelo Almeida, que é dono da Ecovia, vai ser com certeza um dos principais financiadores da campanha ao governo do Estado. Mas enfim, temos nesses três os principais candidatos ao governo do Estado. Lembrando que o Paraná é um estado totalmente tradicionalista ainda, não é muito adepto das mudanças. Um exemplo disso é o governador Beto Richa, que já vem aí do seu pai também, e também nessa continuidade. O Roberto Requião, 3 vezes governador do estado, e a Gleisi entra como uma mulher, poderia ser a primeira mulher a governar o Paraná, mas num estado tradicionalista também é uma certa dificuldade. Como que você analisa esse cenário aqui no Paraná? Bom, então, cada um tem, diríamos, o seu poder e o seu peso específico. Nós temos aí, em primeiro lugar, o governador Beto Richa, que me parece nas pesquisas está na frente, nas pesquisas. A seu favor conta que ele tem a máquina na sua mão, isso é muito importante, a máquina administrativa em tempo de campanha é muito importante e está na frente nas pesquisas. A seu favor isso. Contra ele é um governo que se mostrou titubeante ultimamente e que muita gente não queria ver mais ele na frente do governo. Então, esses 2 aspectos temos que considerar. Gleisi Hoffmann tem a seu favor, por exemplo, o fato de ser mulher, que o Paraná não teve ainda uma governadora. O máximo foi uma vice-governadora, que foi a Emília Bellinati. E agora o Paraná tem a chance de ter uma mulher governadora. Além disso, ela é ligada ao governo federal, que esse governo federal está na frente das pesquisas e tem a máquina nas mãos também.
E também tem a Prefeitura de Curitiba com o Gustavo Frutti do PDT, também Tem, apoiando a Gleice. Tem também. E tem, por isso que o Beto Richa, no seu discurso, diz que o governo federal impede, né, o reconhecimento de alguns valores que ele deveria receber por conta da Gleice Hoffmann. Essa é uma reclamação do Beto Richa. Bom, contra Gleice Hoffmann existe o que você falou agora, é um conservadorismo patrimonialista, ruralista, muito forte no Paraná, muito enraizado, e que, entretanto, tem suas fragilidades também. Por exemplo, isso se viu na eleição passada, quando o Requião ganhou do senador Osmar Dias. Quer dizer, ganhou de um ruralista. Quer dizer, não é imbatível também no ruralismo aqui no Paraná. Então, cada um tem suas posições. Por último, nós temos o ex-governador e atual senador Roberto Requião. Roberto Requião, ele tem um ponto altamente positivo no Paraná, porque representa a última estirpe dos políticos tradicionalistas, que na América Latina se chama de caudilho. O caudilho, como são os peronistas na Argentina, como são os colorados no Uruguai, no Paraguai, esse que ainda coloca lenço vermelho no pescoço, e essa característica que vai se perdendo no mundo da política, o Requião ainda representa isso. Porque a política, parece que não é nada, mas a política ela é simbólica também. Ela não é dirigida ou que vive somente em função de dinheiro, de cargo e de poder. Ela tem um poder simbólico muito... Tem livros escritos sobre o caudilhismo e o poder simbólico na política. Então, ele representa esse tipo de política que já mostrou na eleição passada. E o Requião é a quarta vez que vai ser eleito, vai concorrer ao cargo. Então, ele tem, diríamos assim, cacife para falar, eu conheço esse cargo, né? Esse é por um lado. Por outro lado, o Requião tem, você falou também, que todo um estilo autoritário, que é justamente isso que as pessoas querem eliminar da política, né? A postura autoritária na política e às vezes sectária na política não é de bom agrado para as massas populares também. Nós temos que considerar também que o Requião, ele teve alguns lances, como o irmão dele no posto de Paranaguá, quando ele era governador. O Eduardo Requião. O Eduardo Requião tem algumas condições ligadas ao nepotismo, enfim, que conspiram também contra ele. Mas, no contexto geral, fazendo tudo isso, vai ser uma eleição muito acirrada. E certamente com o segundo turno, né? Com a entrada do Requião, Exato, vai ser decidido lá no segundo turno. Segundo turno, porque ninguém vai ter o coeficiente suficiente. 50% mais um. Dificilmente alguém vai deixar de botar nesses três para se encaminhar para um candidato. E no segundo turno, eu interpreto que da aliança de dois, se se aliarem de verdade, é capaz de derrotar o candidato único. Porque as alianças são muito fortes no segundo turno, porque aí envolve essa questão que todos os que não gostam dele, e todos que votaram no outro... No segundo turno, às vezes, a pessoa nem vota por gostar de um candidato, mas sim, vota por não gostar de outro. Por não gostar, exatamente. E acaba agregando. E daí já tem os deputados estaduais e federais eleitos, né, que também vêm contribuir. Ou seja, é uma outra eleição no segundo turno, e essa entrada do Requião vai permitir isso. Agora, tem uma coisa, o candidato sozinho, que vai enfrentar os dois, se ganhar, eu acho que vai ser bom para o Paraná também, porque ele representa certamente uma fatia mais importante do eleitorado. Não estou torcendo para que os dois ganhem, só estou falando que é capaz de ganhar, mas se o candidato solitário ele ganhar dos dois, é porque realmente merece também, é porque fez uma barganha, um procedimento eleitoral muito bem feito, né? Exatamente. Vamos dizer assim, e representa de alguma maneira a maioria
entre aspas, também dentro de um segundo turno, no sentido de amalgamar, de juntar elementos até diferentes em prol de sua campanha. Então, é importante que ganhe também quem fica sozinho, né? Para a gente finalizar o nosso papo, falar um pouco dos candidatos locais. Nós temos cerca de 28 candidatos, né? Podemos começar citando aí os que concorrem à eleição majoritária. O vice do PRP, que tem como candidato o Odier Butti, é o Valfredo Lacuzazio, ex-vereador aqui de Ponta Grossa. Temos também o Eliseu Chociai, que é suplente de candidato ao Senado do Ricardo Gomide, do PCdoB, e também o Herculano Lisboa, que é o segundo suplente na coligação que tem como cabeça de chapa o Marcelo Almeida, né, no PMDB. Daí temos uma relação aí de deputados estaduais com pelo menos aí 16 nomes, mas quem até você elencaria nesse hall de candidatos a deputados estaduais? Aí nós temos os dois candidatos a deputados estaduais à reeleição, o Plauto e o Péricles. Temos o empresário Márcio Paulic, temos também o empresário Marcos Zampieri, temos aí o vereador Jorge de Oliveira, vereador Romualdo Camargo também, né? O vice-prefeito, Dr. Zeca, ou seja, há uma série também de opções aí nessa área. Como que você vê essa questão do estadual? Bom, os candidatos a estadual, nós temos dois candidatos tradicionais, o Péricles pela esquerda, vamos dizer assim, e o Plauto pela direita. Eu acredito que a entrada do Paulic vai ser importante também, porque um candidato que já mostrou potencial quando foi candidato a prefeito e teve sorte também o Paulic, acho. Por quê? Porque o Aliel Machado não se candidatou a deputado estadual, que eu acho talvez um erro de estratégia dele, assim. Porque se a política é considerada como uma carreira, como medicina, como alguma coisa, se vamos considerar... Escalas, se você se forma, superadas. Depois faz especialização, depois faz mestrado, se for considerada essa sequência, o Aliel que está dando um pulo muito alto, me parece. Pulou uma etapa. Pulou uma etapa. O que não é negativo também, porque vai ser conhecido em todo o estado. Depende muito da desenvoltura dele nessa eleição. Exatamente. Mas, a princípio, se imagina... Assim, se a pessoa se elegeu a vereador, outro passo, deputado estadual, depois federal. Mas ele... Que é o que a maioria faz, né? Exatamente. Assim. Mas demonstra uma coisa positiva no Aliel. Demonstra que ele é uma pessoa com carisma e com potencial que não precisa ser deputado estadual para se candidatar como deputado federal. Com chances de se eleger. Com chances, exatamente. Né? Porque tem muita gente que se candidata, mas não tem chance. Não tem chance, exatamente. Esse é o ponto positivo do Aliel. Eu estou falando apenas... Talvez na política ponta-grossense aí, uma revelação que teve nas últimas eleições, uma das mais expoentes. Uma das mais representativas é o Aliel Machado, realmente. E seu papel na Câmara também está sendo positivo para um novato, vamos dizer. Ele tem acho que 22 anos e está se mostrando uma pessoa coerente, né, num universo extremamente complexo, né, que é a Câmara. Bom, então, por um lado, isso. Só queria te falar um detalhe importante. Os candidatos a suplente de senador, existe uma situação muito sui generis no Brasil. Os candidatos a suplente de senadores não são votados, nós não votamos nele, nós votamos no senador. Ele vai de roldão, ele vai no embrulho. É como se fosse o vice de um governador, né? Exatamente. Na verdade você vota no governador, mas ele vai, porque a eleição ao Senado ela é considerada majoritária e não proporcional, como são os deputados. Exatamente. Então você vota, por exemplo, no Marcelo Almeida, ou no Ricardo Gomide, ou no Álvaro Dias. Ele não vota. E não vota no suplente, mas daí o senador às vezes é chamado para ser ministro. Exatamente. E entra o suplente.
os pragmáticos da política dizem o seguinte: se você tem um cara que tem dinheiro, você põe ele de suplente de senador. Aí vai financiar a tua campanha, porque você tem voto, ele financia a tua campanha. Depois você ocupa um cargo importante lá e ele entra. Como senador. Quer dizer, o povo vai ter um senador que não votou. Ele não votou nesse senador. Então, uma situação contra a democracia também. Sui generis. E há muita reclamação nesse sentido, porque no último mandato muitos suplentes entraram dessa forma no Senado. Exatamente. E tinha muitos que nem sequer sabiam, ali tinham votações inexpressivas. Então, estuda-se na reforma eleitoral haver um modo aí de impedir isso, mas por enquanto é a regra do jogo. Não digo que todo candidato a vice de Senado seja assim, mas uma grande parte utiliza essa condição que a reforma eleitoral vai ter que refazer para assumir esse tipo de situação. Mas a gente está chegando ao final, infelizmente a conversa, quando é boa, ela vai, a gente não percebe o tempo passar, mas para a gente finalizar, falar um pouco dos candidatos a deputado federal. Temos aí, ficamos um bom tempo aí sem um representante aqui de Ponta Grossa. Ele conseguiu eleger em 2010 o Sandro Alex, que é candidato à reeleição nesta eleição. Temos aí o próprio João Barbiero, que foi candidato a vice-prefeito do Péricles na eleição municipal. Temos também a Elizabeth Schmidt, o Aliel Machado, como você falou, e o vereador Pietro Arnaud, entre os principais aí mais conhecidos para deputado federal. Temos o empresário Edilson Fogaça, do PMDB, também ex-vereador. Como que faz uma análise desses candidatos? Bom, me parece que a candidatura do Sandro Alex se consolidou mais ainda, porque naturalmente também ele tem na mão assim toda a estrutura federal, né? E naturalmente eu acho que ele fez um bom, se desempenhou adequadamente dentro da normalidade e criou mais bases de apoio do que tinha quando se elegeu a primeira vez. Porque quando ele se elegeu a primeira vez, ele foi candidato a prefeito, né? Conseguiu superar o Joselito Canto no primeiro turno, aquela época que o Joselito vinha com aquele favoritismo todo, né? Foi para o segundo turno com o então prefeito Pedro Vosgrau e por pouco, né, uma diferença, se eu não me engano, de cerca de 7 mil votos, 8 mil votos, o Pedro Vosgrau conseguiu a reeleição, mas foi um desempenho muito bom. Mais do que isso, ele superou pela primeira vez na história de Ponta Grossa o Afonso Camargo. Sim, na eleição subsequente de 2010. Justamente para deputado federal. Deputado federal. E o Afonso Camargo nem tinha sua residência eleitoral em Ponta Grossa e ganhava todas as eleições, até que... Então, esse me pareceu um papel importante do Sandro Alex, no sentido de quebrar uma hegemonia. E, continuando com os outros candidatos, então, o Aliel Machado é uma figura importante, eu acho que vai fazer uma votação expressiva também, porque realmente é a revelação, coisa que, por exemplo, a candidata... a professora Schmidt, Elizabeth Schmidt, ele é uma candidata novata e é até louvável, né, que pela primeira vez entrar, dá cara para bater realmente, né? Porque nós tivemos só uma deputada federal que foi a professora Selma Chons. Sim. Mas a Selma Chons também entrou como vice. Na verdade, ela foi suplente da coligação. Foi chamado um deputado federal, que eu não me recordo o nome. O Samek. Para ser ministro. Itaipu. Foi para Itaipu, é verdade. Foi para Itaipu. E ela entrou, então, aí como deputada federal. Mas, então, agora vai ser uma eleição mano a mano enfim. E o atual deputado Sandro Alex, ele representa também, ele é irmão do prefeito, Marcelo Rangel, representa esse grupo político. O Aliel vem na outra esfera, do PCdoB, vem como uma oposição mais ali de embate mesmo, assim como o próprio João Barbiero também pode se encaixar um pouco nesse lado da oposição João Barbiero também ao governo, né? Pode se encaixar. O João Barbiero já tem experiência em outras eleições também, então já tem seu eleitorado também relativamente construído, né? Mas só que o salto para a condição de deputado federal, ela é um pouco
difícil, né? Ela é complexa, envolve N elementos. É um jogo duro. É um jogo duro, tanto que Ponta Grossa passou anos não tendo. Tanto tempo, sim. Depois nós tivemos também o deputado, o anterior, o mais antigo lá, como o Otto Cunha, né? Ah, o Otto Cunha, Otto lá Cunha, no final da década de 80. Foi quem foi eleito realmente com o voto. Depois o nosso Afonso Camargo, e agora é que temos com o Sandro Alex. Para ter uma ideia de quanto é difícil, né? Eleger. Como é difícil, realmente. Agora, também eu não entendo como é tão difícil. Talvez falte votar nesses candidatos. Como é que o Guerra lá, Fábio Guerra? Não, lá do oeste do Paraná. De Pato Branco? De Pato tem Branco. feito campanha aqui? Sim. Ele é filho do Alcenir Guerra, Sim, não, estou falando do próprio Alcenir. O Alcenir Guerra. Então tem muita gente que votava no Alcenir. Então, e agora o filho dele está tentando pegar parte desse eleitorado, os chamados paraquedistas, né, que é a regra do jogo. É a regra do jogo. A gente chama de paraquedista, mas a busca pelo voto é livre. Exatamente. Se você tem alguém, se é candidato em Ponta Grossa, tem alguém em Foz do Iguaçu que quer votar em você, nada impede isso. Né? Mas a gente fala dos paraquedistas e dos candidatos daqui porque seria mais importante eleger pessoas daqui para trazer recursos para cá, porque o deputado ele valoriza a sua base eleitoral e isso é inevitável. Exatamente, né? É uma realidade. Nada contra. Mas sabe, a gente teria assunto aqui para ficar mais um programa conversando e espero contar com a sua presença aqui posteriormente, né, para a gente discutir um pouco aí no aspecto mais global das candidaturas e da eleição aqui em Ponta Grossa. Gostaria que você falasse do seu livro. Enquanto isso, a gente vai mostrar imagens dele, do seu livro que está à venda nas livrarias aqui de Ponta Grossa. Bom, o livro se chama Estado e Política, a História de Ponta Grossa, Paraná. Então, é um livro que enfoca a questão do Estado em si. Então, nós temos 6 tipos de Estado, né? O Estado colonial, o Estado oligárquico, o Estado burguês, o Estado autoritário ou o Estado militar e o Estado democrático de direito. Então, cada um desses estados, como que é no Brasil, como que era no Brasil e como era em Ponta Grossa, se há uma relação entre esses tipos de estado. E depois a questão política também, a própria eleição, né? Por exemplo, aqui há o conceito de que Joselito e Péricles foram os únicos candidatos populares, vamos dizer assim. Um mais para a esquerda e outro puramente popular. Fora isso, sempre foi uma eleição de tipo conservador, do tipo de candidatos patrimonialistas conservadores. Então, essa discussão um pouco traz o livro também. Interessante para quem gosta de política e política local, né? Porque são poucos os autores que tratam realmente aqui. Sim. Como que é o nome do livro? Estado e Política. Estado e Política. Mas é um subtítulo, A História de Ponta Grossa, Paraná. Estado e Política, a História de Ponta Grossa, Paraná. Aonde que encontra? Tem nas livrarias, inclusive lá na livraria Curitiba, né? Uhum. E é um livro assim que tenta desvendar muita coisa de caráter cultural também. De onde vem, por exemplo, um conservadorismo tão acirrado que existe aqui das sesmarias, em primeiro lugar, dos latifúndios. Ou seja, uma relação aí que o nosso telespectador, que de repente se interessa, pode procurar aí nas livrarias, que certamente vai encontrar uma boa obra. Fábio, gostaria de agradecer a sua presença. Infelizmente a gente está chegando ao final do nosso programa, mas gostaria de agradecer a sua presença e deixar aí a porta aberta para retornar em breve. Muito obrigado, Eduardo. E eu queria dizer que temos que torcer para que essa política seja realizada dentro de condições de normalidade, né? Porque o Brasil existe uma onda muito grande de black blocs, essas coisas assim, que pode criar um ambiente de apreensão para as eleições e que não haveria necessidade para esse tipo de... Porque a política não se resolve talvez com violência, né? E com depredação, isso é importante. Deve se resolver com voto, com ideologia, com proselitismo, que é o que leva a uma vida mais civilizada politicamente.
Muito certo, obrigado. então, eu que agradeço. Esse foi o cientista político Fábio Goires falando um pouco sobre o início dessa campanha eleitoral. Certamente vamos voltar a tratar muito de eleição aqui no doc.com. Com isso encerramos o programa de hoje. Você quiser rever o nosso programa, estará disponível no nosso canal no YouTube, no youtube.com/programa DocCom. Nós tivemos um pequeno problema no envio dos programas, mas agora está atualizado o nosso canal e na semana que vem nós já colocamos esse programa também. Você sabe também, as mais informações você confere no blog do doc.com, no www.blogdodoc.com. Temos uma coluna também no site do Plantão da Cidade, no plantãodacidade.com.br, que é um informe do DOC, e também uma coluna política das 6h30 às 6h40 da tarde na Rádio MZ. É isso aí, um ótimo final de semana para você e até semana que vem. Doc.com, você bem informado.